Provavelmente você já deparou com o ícone de Jesus Cristo ou uma retratação bíblica dentro de uma igreja católica. Mais que arte e beleza, ela traz muitos significados e evangeliza. Aqui em São João del Rei tem um frei que escreve essas artes. Quer conhecer um pouco mais essa técnica? Venha comigo em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o Frei Francisco, mas antes de começar a nossa conversa, ver essas artes maravilhosas, eu convido você aí de casa a se inscrever no canal, clicar no sininho, curtir, dar like nesse vídeo, que assim que a gente publicar um vídeo novo, você receber notificação. Então vamos para a conversa. Frei, como iniciou essa arte na sua vida? A iconografia eu iniciei há uns 5 anos atrás. Eu já trabalhava com algumas outras artes, desde cerâmica, marchetaria e algumas outras artes também que eu tenho muita facilidade para trabalhos manuais, né? A iconografia sempre me apaixonou pelo significado e também pela própria técnica dela. Então, há 5 anos atrás, eu comecei, então, com um processo de aprendiz dessa técnica, que é uma técnica muito antiga. Tem técnicas da iconografia que remontam, por exemplo, ao século III. E o que difere um ícone de uma pintura? O ícone quer dizer uma imagem, e ela já está destinada justamente ao culto ou à manifestação, então, das verdades da nossa fé. Então, está destinado, sobretudo e principalmente, né, a transmitir aquelas que são as verdades da nossa fé. E, Frei, como que é o processo? Qual que é os primeiros passos? Quanto tempo demora para uma obra dessa ser concluída? A iconografia leva bastante tempo assim para se realizar, depende também da complexidade do próprio trabalho e do tema que você está desenvolvendo. E aí a partir das técnicas que você vai usar, principalmente, né? Nós começamos primeiramente com uma tábua feita de madeira e qual ela é revestida então com 9 camadas de gesso. Depois ela é toda lixada e preparada para receber então o que seria a grafia. Nós temos aqui um exemplo de uma grafia. Então, é o desenho primordial daquilo que você vai escrever no ícone, né? A partir desse momento, nós começamos, então, ou a aplicar o ouro, que seria, então, um dos metais mais nobres que nós temos, porque entendemos também que a iconografia é todo um trabalho que nós prestamos a Deus. E aquilo que mais temos de precioso é o ouro, né? Então, nós empregamos a iconografia justamente para manifestar aquela realeza de Deus e, ao mesmo tempo, Deus que nos invade com a sua própria palavra. O ouro, com a sua luz, ele invade os nossos olhos sem que a gente queira, né? A mesma coisa Deus, ele se manifesta a nós livremente e espontaneamente, depende da nossa adesão. Então, por exemplo, aqui nós temos então um trabalho já iniciado com a questão do douramento, que é todo feito com ouro 24 quilates, né? São folhas muito finas de ouro. Depois nós começamos a colocar as cores, que aí nós chamamos então de preparar o encarnado e depois fazer então todo o processo que seria da construção do ícone. E até o material também não é qualquer tinta, não é algo específico. Sim, o material que nós usamos é todo material natural ou mineral. São sempre tirados de pedras, de terra, de folhas de árvores, de folha de videira, por exemplo, né? É todo um material natural. Nós remontamos, então, justamente aquelas técnicas que foram usadas desde o século III, né? As tintas que eles tinham, e nós temos aí vários mestres que usavam, sobretudo são tintas naturais e minerais. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo disso, que seria uma terra verde. É uma terra própria, ela é toda coada, depois triturada, para que você possa construir, então, o ícone. Seria, no caso, essa que foi utilizada? Na verdade, a terra verde ela é usada como pano de fundo, vamos dizer assim. Sim. Primeiro você começa a fazer como se fosse uma cor única, e a partir disso você vai construindo o ícone para que ele possa, então, tomar carne, tomar corpo, vamos dizer assim. E a inspiração, como que funciona? Porque o senhor havia conversado comigo antes que, tipo, não é só pegar um pedaço de madeira embalado no gesso, né, e deixa a criatividade fluir. Não é bem assim, né? A inspiração é sempre divina, né? Porque o ícone está a serviço do mistério da nossa fé.
O iconógrafo e aquele que escreve o ícone, ele entende que está a serviço de Deus. É Deus que faz a obra. Só um parêntese, não se fala pintura, né? Se fala escrita. Escrita, justamente. Nós não usamos o termo pintura. Por que nós falamos? O que nós entendemos também? O iconógrafo é aquele que se coloca em oração, escutando a palavra do Senhor e se colocando à disposição dele para que ele possa fazer a obra. Por isso a base sempre da iconografia é a Sagrada Escritura, porque lá nós vamos refletir, vamos ler, vamos entender o mistério da encarnação do Verbo e da manifestação de Deus para nós. Então o ícone começa com esse processo de oração e de escuta. Então justamente nós dizemos que é uma escrita porque Deus fala, nós escutamos e aí escrevemos em traços, em cores, aquilo que Deus fala para a gente. Então esse é bem o processo da iconografia. Aqui para entender um pouco como é o processo, né, nós temos as primeiras camadas então da tinta que nós usamos, que o processo básico é feito com a têmpera. A têmpera é uma das técnicas mais antigas. Ela usa o quê? Pigmentos naturais, gema de ovo e vinho para dar esse estado de liquidez, para que você possa então construir a própria iconografia ou a imagem que você vai querer fazer. Então nós temos as primeiras pinceladas aqui representadas, né? Até você chegar a uma cor mais compacta. Nós vemos que são cores ainda muito simples, né? São as cores de fundo, para depois você começar a construir o próprio encarnado, que seria então você começar a construir a própria imagem que você está representando. Por exemplo, nós temos aqui as primeiras luzes que vão construindo todo o rosto, que também demonstra uma parte de espiritualidade também, né? Nós estamos trazendo das trevas para a luz. Então, nós primeiro temos a tábua toda branca, depois ela começa a ter várias cores compactas, depois nós vamos então construindo todo o processo, que já podem ver também como vai sendo feito aos poucos, né? Nós vamos construindo toda a anatomia, mostrando que Deus vai se revelando aos poucos naquilo que está ali fazendo, ou na imagem que está ali representada também. Até chegarmos ao estado final, em que nós temos o rosto, ou por exemplo aqui do rosto da Virgem, basicamente todo construído, porém você ainda vê a parte principal, que é a parte que fica no fundo da própria iconografia. Então a noção total da obra o senhor tem só na conclusão? Não? Sim, só na conclusão. Não há aquela imaginação antes de como você deseja fazer, é a inspiração o que vai levando a obra. Uhum. A inspiração é justamente aquilo que nós já temos alguns temas que são propostos, né? Por exemplo, o iconógrafo, quando faz uma escolha do tema que vai ser escrito, ele já tem algumas orientações para seguir. Sim. Porque também a gente parte de alguns princípios teológicos também. Então, aí, a partir disso, nós vamos construindo e nos colocando à disposição de Deus para que Ele vá fazendo a escrita. O resultado final é sempre de Deus, né? Aquilo que Deus presenteia para nós. Até a gente pede nas orações que nós fazemos para que a gente possa entender aquele resultado e compreender que ele não é uma obra nossa, mas é uma obra de Deus. E os ícones são artes muito representativas da Igreja Católica, né? Sim, sim. É muito comum encontrar pelo menos um ícone dentro de uma igreja. Na nossa tradição ocidental, depois do cisma de 1054, né, a nossa igreja ela voltou-se um pouco para o lado artístico. E aí, tanto o patrocínio dos artistas, das esculturas e tudo mais. Essa tradição iconográfica ela está muito ligada aos primeiros séculos cristãos. Então, desde o início, já era usado os ícones, ou às vezes eram representações de ícones em mosaicos, por exemplo. Nós temos a Basílica da Natividade, que tem mosaicos lindíssimos, mas na estrutura de iconografia. A mesma coisa, por exemplo, São Marcos em Veneza. Ela é toda uma iconografia, mas feita com pedras. Mas segue o mesmo traço, o mesmo básico, a mesma característica principal da iconografia. Então a Igreja do Oriente ela permaneceu fiel à tradição dos ícones. Então, se você entra hoje numa igreja de rito oriental, ela tem toda a iconografia e todo o sentido de tudo aquilo que é colocado ali, convergindo sempre para o centro que é o Cristo. A nossa igreja agora, felizmente, nos últimos anos, depois do Concílio Vaticano II, tem recuperado muito essa tradição iconográfica.
principalmente por ser uma coisa mais original, mais própria e que também revela todo um mistério. Por exemplo, nós olhamos para um ícone, né? Nós vemos toda uma catequese naquele ícone. Ele tem tudo, ele nos diz algo, nos mostra algo, nos fala algo a partir da Sagrada Escritura e a partir da tradição que nós temos. Vamos falar mais sobre isso. Por exemplo, esse ícone. Sim. Esse ícone é chamado Cristo em potência, ou Cristo glorioso, que justamente nós podemos comparar é a celebração que nós tivemos domingo passado, que seria a glorificação do Cristo, ou Cristo Rei do Universo. Em si, ele foi tirado também de uma tradição do texto de Ezequiel, em que ele diz assim, no Ezequiel capítulo 1, de uma manifestação teofânica. Quando nós falamos de manifestação teofânica, nós lembramos, é Deus que está se revelando. Por exemplo, quando Deus se revela a Moisés na sarça, ele está tendo uma experiência teofânica, ele está se encontrando com Deus. Então aqui diz nesse seguinte, com relação a esse ícone, é que depois ele é relido como figura principal, o Cristo soberano e glorioso, é aquele que já acontece depois da sua paixão, morte e ressurreição, né? Ezequiel vai nos dizer assim: então apoiou-se em mim a mão do Senhor, e vi que vinha do norte um vento de furacão, uma grande nuvem e um zigue-zague de relâmpagos. No meio deles aparecia a figura de 4 seres viventes. Tinham forma humana e 4 asas cada um. Então depois a nossa tradição vai relembrar e reler os 4 seres viventes, como Mateus, Marcos e Lucas e João, que são os evangelistas. Aqueles então que na tradição cristã nos deixaram esse legado do Evangelho do Cristo, né? Debaixo das asas tinham braços humanos pelos 4 lados. Não se voltavam a caminhar, caminhavam de frente. Seu rosto tinha essa figura: rosto de homem, rosto de leão, rosto de touro e rosto de águia. Justamente lembramos dos 4 evangelistas: rosto de homem, de águia, de touro e de leão. Suas asas estavam estendidas para cima e um par de asas se juntavam. Outros lhe cobriam o corpo. Então nós vemos sempre as asinhas que estão presentes também, né? Entre esses seres viventes havia como brasas acesas. O fogo brilhava e lançava relâmpagos. Então a cor vermelha justamente lembra esse fogo, que é a expressão justamente dessa manifestação teofânica também. Vi então no solo uma roda ao lado de cada um dos 4 seres viventes. Então nós vemos aqui como se fosse um carro de vitória. E aqui as rodas que estão então próximas aos seres viventes, né? Olhei e vi no solo uma roda ao lado de cada um dos 4 seres viventes. O aspecto das rodas era como o brilho do crisólito. As 4 tinham a mesma aparência. Os 4 seres viventes caminhavam, as rodas avançavam ao lado deles. Continuando um pouco mais, sobre a plataforma, suas asas estavam horizontalmente emparelhadas, e ouvi o barulho de suas asas como estrondo de água poderoso. Quando caminhavam, gritavam de multidões como estrondo de tropas. E por cima da plataforma que estava sobre as suas cabeças, havia uma espécie de safira em forma de trono. Sobre essa espécie de trono sobressaía uma figura que parecia um homem. Então, sobre o trono, nós vemos aqui o trono também, a cadeira onde está sentado, sobre o carro de rodas, como é falado em Ezequiel, a figura de um homem, que é, aí nós lembramos na nossa tradição cristã, o Cristo glorioso nos céus. Então, é ele que recebe o livro e é aquele que julga todas as coisas, né? E do que parecia sua cintura para cima, vi um brilho como de electro, e do que parecia da cintura para baixo, vi algo parecido com fogo. O resplendor que o nimbava era como o arco que aparece nas nuvens quando chove. Era a aparência visível da glória do Senhor. Ao contemplá-lo, caí com o rosto por terra. Então nós vemos o Cristo glorioso, que já remonta então a sua própria glorificação nos céus, né? Ele tem uma cor ocre, se você observar, a predominância dele é um amarelo ocre. Por quê? Para lembrar que ele é tirado da terra. E na tradição cristã
é o protótipo e o modelo de todo homem. Aí quando nós lembramos isso, falamos até da mesa da criação, né? Deus cria toda a humanidade a partir do Cristo, faz todas as coisas a partir do Cristo. Ao mesmo tempo, sendo da cor da terra, ele lembra o primeiro homem, Adão, que no Cristo ele é também recapitulado, ele é também glorificado junto com Cristo na ressurreição, né? E ele é todo revestido de ouro também. Aqui eu não terminei ainda esse ícone, mas é todo revestido de ouro. E aí é como se ele abrisse um espaço no tempo dos anjos. Nós vemos aqui a realidade dos anjos. São 29 anjos em todo esse desenho, né? Então nós vemos aqui com um verde mais azulado, o Cristo como se abrisse uma janela no mundo dos anjos, e iluminando o mundo dos homens. E é ele, a palavra de Deus, que ilumina a palavra escrita, a palavra falada, né? No princípio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E é essa palavra que ilumina a escrita dos evangelistas. Por isso você vê os raios que chegam do Cristo até os evangelistas. E todos os ícones vão ter isso, essa explicação, esse sentido para tudo. Sim, cada todas detalhe, as cores têm um significado. Para muitas pessoas pegar, olhar uma linda obra e não saber que tudo faz sentido. Sim, sim. Todas as cores têm um significado, todas as posições têm um significado, todos os gestos têm um significado. Por exemplo, nós observamos o gesto do Cristo. Aqui não dá para ver o terceiro dedo, ele está fazendo esse tipo de gesto aqui. Que pode ser comum, assim, tanto faz, mas geralmente são feitos dessa forma. Para lembrar o quê? As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estão presentes nas duas naturezas, humana e divina. Então, só aqui já temos uma catequese toda a partir da nossa fé. A manifestação, nós acreditamos no Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito, que se encarnou, o divino, que assume a nossa humanidade na humanidade do Cristo, na sua divindade. Então, está expresso só nesse gesto, nesse sinal dos três dedos juntos e dos dois apontados para cima. Então, toda a iconografia tem um sentido. Por exemplo, se observarmos a boca, ela é pequena. Por quê? A pessoa está calada, está em silêncio, escutando a voz do Senhor. Por isso, muitos outros ícones, por exemplo, a orelha é um pouco mais sobressalente, ela é maior. Por quê? A pessoa está escutando, por isso ela tem que estar em silêncio. Você só consegue escutar bem uma coisa a partir do momento que você silencia. E os olhos sempre abertos, como se estivesse olhando para o espectador, aquele que está contemplando e contando, portanto, uma história. Nossa conversa está sensacional, maravilhosa. Além da questão artística, uma catequese, uma pura catequese através da arte. Sim, sim. E para encerrar nossa conversa, infelizmente, eu queria que o senhor falasse da evangelização através da arte. Estamos dando um exemplo, né, dos ícones, mas nossa igreja tem tanto tipo de arte que evangeliza. E como que o senhor vê isso? A partir desse princípio aqui, nós contemplamos sempre que Deus é beleza, né? E vemos que toda a criação de Deus é bela. Quando o relato próprio do Gênesis, quando Deus termina todas as coisas, fala que tudo é bom. Algumas tradições falam que tudo é belo. Então a beleza, ela manifesta a harmonia, ela manifesta também essa presença divina. Ao mesmo tempo que quando a gente olha para algo bonito, nós somos chamados a ver também a nossa própria vida, as nossas feiuras ou aquilo que enfeia a nossa vida, para naquele modelo que nós temos ali, nós temos que alcançar esse modelo. O Cristo como modelo para nós, que expressa essa beleza do Pai, é o modelo de toda a nossa igreja, mas também de toda a criação de Deus, que mostra essa beleza e esse significado, essa dignidade que Deus cria a todos nós, para algo belo, para algo bonito, para algo divino. E aí a nossa missão justamente é compreender essa beleza e caminhar para construir essa beleza entre nós. A igreja, então, apoiada principalmente na manifestação do Verbo, que é o que dá sentido à nossa própria caminhada, a história de Deus entre nós, se torna também essa propagadora da beleza. E aí nós vemos que durante os séculos, principalmente a nossa igreja, valorizou muito a questão da própria beleza,
a beleza das imagens, a beleza dos gestos, a beleza das roupas, a beleza dos gestos que são feitos na liturgia, por exemplo, que nos remete a esse significado muito maior. A beleza de Deus, a beleza que Deus cria todas as coisas e chama cada um de nós a entrar nessa beleza, a fazer um encontro com essa beleza e aí transformar o mundo em algo belo, como projeto de Deus. Então, a nossa liturgia, toda a nossa organização do tempo litúrgico, toda a nossa, que tem como centro Cristo, né, busca corresponder a essa beleza, mostrando ao mundo aquilo que nós somos chamados e aquilo que é a nossa vocação divina, por assim dizer, e a meta que nós temos que alcançar e chegar, que é corresponder à imagem do Cristo em nós. Sem dúvida. Frei, muito obrigado por partilhar conosco um pouco do seu trabalho, né? A beleza do seu trabalho, parabéns. E só para encerrar aqui, se alguém tiver interesse, o senhor também comercializa, né? Sim, ultimamente é feito mais por encomendas, né? Porque a gente fica equilibrando um pouco a questão do próprio trabalho, né? Então eu faço alguns ícones por encomendas também. Dom José Eudes recebeu dele, né? Uhum. Fez um ícone muito bonito do São José. Eu presenteei Dom José com o ícone de São José, né? Que tem umas particularidades muito bonitas naquele ícone, que ele conserva um pouco a característica da juventude, do lado lúdico, né? Quando o menino Jesus está no ombro do São José. Ele mostra os cabelos brancos, né, que são sinais da idade, da experiência, mas ao mesmo tempo não perde a leveza, não perde a beleza da própria vida, da juventude, vamos assim dizer. Então, se você ficou interessado, é só procurar o Frei Francisco, que conversa melhor, né, Frei? Sim. Frei, muito obrigado novamente e agradeço você de casa também por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro. Abraço!